venda, né, em volume desses queijos especiais, a gente vê assim que é bem pulverizado, né, bem dividido. Então, o que realmente participa mais são os semiduros, né, que a gente tem o Gruyère, Emmental, Gouda, que vende bastante. E depois a gente vai para os duros, aí depois vai para os frescos, macio, e aí vai ficando cada vez menor, né? A gente vai mofo azul 12, que é o gorgonzola, o mofo branco 9, e aí vai ficando cada vez mais difícil, né? São os grupos que a gente realmente tem que incentivar mais. E aqui é a questão dos queijos de entrada, né? Que a gente está chamando agora. Então, quando a gente vai para um extra, por exemplo, que eu vou falar agora sobre posicionamento, mas que o cliente consome lá mussarela, queijo prato, queijo branco, ele passa por um patamar acima, sobe um degrau, a gente fala de queijos de entrada nesse segmento dos queijos especiais. E aí, claro, a gente destaca o parmesão e o provolone, que são os queijos mais acessíveis, vamos dizer, tanto em preço quanto de conhecimento de mercado. Então, a gente tem um crescimento e nessas lojas, por exemplo, os queijos crescem bastante. Falando da segunda variável, que é posicionamento, a gente entra falando um pouquinho de Pão de Açúcar, né? Então, o Pão de Açúcar, ele tem uma missão bastante clara, que é reconhecido pelos consumidores, que é um supermercado que oferece atendimento, serviço, qualidade e variedade, né? Valoriza o relacionamento com os clientes. Além disso, tem uma questão do consumo consciente e um estilo de vida saudável. E ele é focado nos consumidores de classe A e B. E um dos pilares estratégicos do Pão de Açúcar é o prazer de comer e beber. Então, assim, para queijos é super adequado e o Pão de Açúcar incentiva muito essa categoria, assim como a categoria de vinhos, como a categoria de azeites. Então, trabalhar queijos no Pão de Açúcar é mais fácil, vamos dizer, porque o cliente está buscando aquilo, ele valoriza, né, essa categoria. Então, tem maior poder aquisitivo, valoriza o sortimento diferenciado, a gente consegue fazer exposições que geram essa compra por impulso, ele valoriza novidades e lançamentos e o preço não é a variável que define a compra. Já quando a gente fala de extra, tanto o hipermercado quanto o supermercado, já é outro tipo, né, de posicionamento. Então, é um supermercado que quer entregar variedade, qualidade, mas envolve muito mais a questão de economia, de atender a família como um todo. E, além disso, ele atende classes de A a D. Então, é bastante complicado a gente trabalhar com queijos já é mais complicado trabalhar com queijos no extra, né? A gente tem um desafio maior. Tem a questão do crescimento do poder aquisitivo da classe C que ajuda, e aí entra um pouquinho naqueles queijos de entrada que eu comentei. Então, realmente, parmesão e provolone crescem bastante no extra. Agora, você pega um gorgonzola numa loja mais CD, os clientes não conhecem, né? Eles até acham que o queijo está estragado. A gente faz esse trabalho com os nossos funcionários para eles degustarem, o queijo está bom, o que são as características, mas por mais estranho que a gente acha, realmente acontece. Então, são queijos que o próprio mofo branco, brie, são queijos que a gente precisa investir mais, fazer um trabalho mais detalhado. E, além disso, o extra tem a própria questão das ofertas. Então, a oferta também conta muito, né? Então, a gente faz oferta de televisão de mussarela, de queijo prato, e isso acaba minimizando um pouco esse trabalho do sortimento como um todo, porque as ofertas são muito fortes. E aí a árvore de decisão, então, desses dois posicionamentos. Quando a gente fala da classe AB, então como que ele define a compra do queijo? Ocasião, apelo visual, aparência, sabor e depois ele vê o preço, né? Quando a gente vê a classe C, D e E, necessidade específica, o uso, né? Então, a mussarela para uma lasanha, o queijo ralado para massa, ou algum queijo para algum molho, e aí ele entra em preço, mas preço é uma variável muito importante. Então, essa é a segunda variável, o posicionamento das bandeiras. A terceira variável para a gente construir o sortimento é com relação à linha dos fornecedores. E aí a gente também tem algumas coisas a considerar, né? A possibilidade, a linha dos fornecedores nacionais, que hoje a gente tem grandes, médios e pequenos fornecedores, o grupo trabalha com fornecedores de todos os portes.
Tem os fornecedores regionais, né, só do Nordeste, só do Centro-Oeste. Tem os fornecedores dos produtos de marca exclusiva e tem também os fornecedores internacionais, que com a redução do dólar tem crescido bastante. Então a gente tem alguns fornecedores nacionais, né, por exemplo, a Poleng, a Quatá, a Tirolês, a Vigor com a marca Serra Bela. A gente tem os nossos produtos de marca exclusiva, né, que são desenvolvidos com indústrias parceiras, né, que fazem os produtos específicos para o grupo, então da marca Qualitá, da marca Taec. A gente tem os produtos importados, então uma linha de produtos que a gente traz da França, por exemplo, outra linha que a gente traz da Itália, tem uma linha da Holanda. Então tudo isso a gente tem que considerar na construção do sortimento. E por fim, né, como que a gente encaixa tudo isso dentro da loja? Então a gente tem que considerar o perfil da loja, né, que cidade, que bairro, quais são as zonas próximas, né, da loja, primária, secundária, qual que é o tamanho da loja e qual que é o tamanho da categoria dentro da loja, para fazer todo esse mix. Então assim, considerando essas 4 variáveis, todo esse conteúdo, né, a gente faz a composição da linha, então por grupo, quem que eu vou trabalhar, né, o líder, a segunda marca, o complemento de linha, o primeiro preço. E aí, a gente tem que ficar atento a esses 2 conceitos. Então, qual que vai ser a variedade da minha linha? Né, e variedade eu falo assim, eu vou trabalhar com aqueles 16, 17 grupos de queijo, ou no Pão de Açúcar, ok, eu vou trabalhar com 17, no Extra eu vou trabalhar com 10. Né, então eu defino minha variedade. No pão eu vou trabalhar com 20 fornecedores, no Extra eu vou trabalhar com 10. Então isso é o que a gente fala de variedade. E qual vai ser a profundidade da minha linha? Então eu vou trabalhar no Pão de Açúcar com 8, 9 tipos de gorgonzola. No Extra eu não tenho como, então no Extra eu vou trabalhar com 4. Então tudo isso a gente tem que considerar também na composição da linha. E aí a gente chega numa super arquitetura de sortimento, que não é fácil para mais de 300, 400 lojas do Brasil, né? Então a gente chega no Extra, né, no posicionamento, no pão, e aí tudo que eu falei a gente faz uma matriz e chega, por exemplo, no Pão de Açúcar, a gente tem mais ou menos de 200 a 300 SKUs, PLUs, eu não sei como que vocês, SKUs, nessa categoria de queijos. Então para Pão de Açúcar a gente tem 200, 300 itens. Para o SPP Mercado a gente tem 120 a 180 e para o Super é um sortimento menor, de 100 a 120 itens. Então é mais ou menos assim que a gente constrói. Claro que para a gente fazer esse sortimento acontecer no ponto de venda, a gente precisa sim do abastecimento, né? A gente precisa do apoio dos fornecedores, treinamento. Então, assim, essa questão, perecíveis, manipulação, exige muito treinamento, então a gente investe nisso, a gente faz workshops com as equipes, porque senão as coisas não acontecem. A própria questão do planograma, então quantas frentes a gente vai ter de cada produto, como que a gente monta as mesas na área de queijos, pontos extras na entrada da loja, no corredor, junto da adega, junto dos vinhos. Então, tudo isso, vocês sabem, né? É bastante complexo, é trabalho de formiguinha mesmo, que a gente está ali no dia a dia para fazer as coisas acontecerem. E além disso, também o controle da quebra, né, que o sortimento está 100% ligado a isso. Então a gente tem que ficar atento, porque assim, não vendeu, gera quebra, a gente sempre está conversando com as lojas, a gente tem que fazer o sortimento girar e substituir produtos. Mas o sortimento também não é estático, né? Então é dinâmico, então a gente sempre busca a melhoria contínua desse sortimento, desenvolvimento de produtos, está sempre conversando com os fornecedores atuais. Eu estou com gap nessa linha de queijos, duros, parmesão, faixa de preço, né? Que a gente tem um parmesão que pode variar de R$19,90 até R$69,90. Na faixa de R$39,90 eu não tenho ninguém. Você consegue desenvolver o produto para mim? Então a gente sempre está conversando com os fornecedores.
E mesmo novos fornecedores também, né? A gente está sempre aberto para fazer essa melhoria contínua.